Bom, esse experimento tem como objetivo, 4 objetivos, né, que é observar a formação de compostos de coordenação, identificar em cada composto o centro metálico e os ligandes, discutir a estrutura dos complexos com base em suas propriedades em solução e dados espectroscópicos, e observar a formação de um quelato. Os materiais e reagentes necessários para essa prática são esses que estão expostos nesse slide. Eu não vou ler todos, eu vou discutindo passo a passo em cada etapa do experimento, mas, no geral, são esses materiais e reagentes que seriam necessários caso a gente estivesse no laboratório. Seria necessário separar esses reagentes e esses materiais. Bom, o experimento 1 ele consiste em 2 partes. A primeira parte é a separação de 3 tubos de ensaio, e no primeiro tubo de ensaio será colocado HCl, né, ácido clorídrico, em concentração de 0,1 mol por litro, e ferro metálico e observar a coloração. Pronto. Aí é o metal, nesse vídeo que ele está usando uma esponja de metal, tipo lã de aço, mas nesse caso é de ferro, desculpa, com ácido clorídrico. Como vocês viram, ocorreu uma efervescência na reação e ele filtrou. E deu essa solução esverdeada aí, o ferro metálico em contato com o ácido clorídrico na solução de 1 mol por litro. E nessa primeira etapa foi solicitado que só observasse a coloração dessa solução. A etapa 2, no tubo de ensaio, foi solicitado que colocasse o sulfato de ferro e nesse tubo de ensaio, esse sulfato de ferro fosse dissolvido em água e observasse essa coloração. E a coloração observada seria essa, um verde bem claro, semelhante ao do tubo 1. No tubo 3, foi solicitado que colocasse uma quantidade também de cloreto férrico com ácido clorídrico concentrado, né, 6 molar, e esse cloreto férrico e o ácido clorídrico fosse dissolvido em água e observasse a coloração. A coloração observada nesse tubo de ensaio seria essa, bem amarelada. Bom, o que ocorreu nesse primeiro tubo de ensaio? Qual foi a reação que aconteceu aí? Bom, o ferro metálico, ele foi oxidado pelos íons H+, né? Porque a gente colocaria ácido clorídrico. Então, o ferro, ele é oxidado, e quem provocou essa oxidação do ferro foi os íons H+, que ele é reduzido para a formação de hidrogênio gasoso. Por isso que eu falei, existe a efervescência. E essa efervescência é derivada da formação do hidrogênio gasoso. E essa reação, ela ocorre porque a reação geral, essa reação de oxirredução, o potencial geral é um potencial positivo, que eu queria colocar aquela relação com o ΔG, mas acabei esquecendo, mostrando que o processo é espontâneo. Então, inicialmente, nesse tubo de ensaio, tem-se a oxidação do ferro metálico para ferro 2, e essa oxidação foi provocada pelos íons H+, derivado do ácido clorídrico 0,1 molar, que foi colocado no tubo de ensaio. E por que essa coloração verde? O ferro 2, que é formado nesse tubo de ensaio, ele passa a ser coordenado por moléculas de água presentes nesse tubo, porque essas moléculas são presentes da solução de HCl, né? Porque aqui uma solução é ácido clorídrico em água, e essas moléculas de água coordenam o centro metálico, que é o ferro 2. Por isso que aqui tem a carga do ferro, uma carga 2+, formando um aquacomplexo hexacoordenado de geometria octaédrica. Tem aqui ele escrito em colchete, daquela forma em colchete com raio que já mostrou nas aulas, e a representação estrutural dele. O centro metálico é o ferro 2, e esse ferro 2 ele é hexacoordenado por moléculas de água, e a carga desse complexo é a carga 2+. No tubo 2, aconteceu um processo semelhante ao do tubo 1. No tubo 1, houve a formação do ferro 2. No tubo 2, no tubo de ensaio 2, o ferro 2 ele já está presente, ele não é formado, ele já é adicionado diretamente no tubo de ensaio no momento da adição do sulfato de ferro, porque o sulfato de ferro é um sal solúvel em água,
quando esse sal ele é colocado em água formando essa solução colorida, ou essa solução verde, esses íons se dissociam. Esses íons dissociados é o íon sulfato e o íon de ferro 2. E esse íon de ferro 2 ele também passa a ser hexacoordinado por moléculas de água, formando um complexo semelhante ao tubo 1. Por isso que eu falei que a coloração do tubo 2 é semelhante ao do tubo 1, porque ambos são aquacomplexos com centro metálico, que tem como centro metálico o ferro 2. Por isso que a coloração é bem semelhante. E no tubo 3 foi colocado cloreto férrico com HCl. Nesse caso, o cloreto férrico, o par iônico aqui é íons cloreto e ferro 3. E após a dissociação iônica dos íons cloretos e os íons ferro 3, o ferro 3 passa a ser hexacoordinado, como está aqui nesse desenho. Aqui, deixa eu colocar a caneta para circular aqui, ó. Esse íon, esse complexo. Só que a principal diferença desse complexo para o complexo do tubo 1 e do tubo 2 é o seu centro metálico, que no tubo 1 e no tubo 2 eram aquacomplexos com centro metálico o ferro 2. Nesse terceiro tubo, o centro metálico é o ferro 3. Também são aquacomplexos, mas também de geometria octaédrica, hexacoordinados com moléculas de água, mas o centro metálico deste é o ferro 3. Antes de dar uma continuidade no experimento, é necessário falar rapidinho sobre a estabilidade do ferro 2 frente ao ferro 3. Essa tabela, esse diagrama de Frost para os metais de transição 3D, mostra a estabilidade desses íons de ferro. E como vocês podem ver, para o ferro, que é o metal que estamos trabalhando nesse experimento 1, o ferro 2 seria o estado de oxidação do ferro mais estável, tá? Não é à toa que quando o ferro é colocado em solução ácida, ele que é formado prioritariamente. Mas como vocês podem observar, a estabilidade do ferro 2, do estado de oxidação 2+, e o estado de oxidação 3+, é muito próximo. E isso deixa o ferro 2 suscetível a uma oxidação posterior, formando o ferro 3. Então, é muito fácil de acontecer formar o ferro 2 e facilmente esse ferro 2 pode se oxidar devido à presença do oxigênio do ar mesmo do ambiente, provocar a oxidação desse ferro 2 para o ferro 3, devido a essa semelhança de estabilidade. E é isso que acontece na prática. Porque, seguindo o experimento, né, a gente observou as colorações na primeira etapa, e a segunda etapa desse experimento 1 é adicionar nesses 3 tubos de ensaio, gota a gota, uma solução de 1 molar de tiocianato de amônio. Tá? Então, o que é que esperaria que acontecesse nessas soluções? Que o ferro 2, que estava hexacoordinado com moléculas de água, esses ligantes seriam substituídos pelo íon tiocianato, porque é um íon de campo mais forte. Vocês vão aprender essa questão de campo mais forte quando estiverem trabalhando no TCC ou TOM. Então, a ideia seria que essas moléculas de água que estavam coordenando o ferro fossem trocadas por íons tiocianato, tanto no tubo 1 quanto no tubo 2, porque a gente tem complexos iguais, né? Aquacomplexos, hexa-aquacomplexos com centro metálico, o ferro 2. Mas, como eu falei, o ferro 2 ele se converte a ferro 3 de uma forma muito fácil. Então, não ocorre essa troca das moléculas de água para o tiocianato, porque o ferro 2 ele oxida, ele passa para o ferro 3 muito facilmente. Então, essa mudança não ocorre com o ferro 2. Ocorre apenas no tubo 3. Como vocês podem ver na foto, depois da adição do tiocianato de amônia, deixando isso aqui mais claro, o tiocianato de amônia é um composto iônico. O amônio ele tem carga 1+, e o tiocianato carga 1-, então eles se dissociam em meio aquoso, e esse tiocianato ia exercer um papel de ligante, substituindo as moléculas de água.